Oi pessoal da aula D, tudo bem? Eu sou a professora Tamires e estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, quem está chegando aqui pela primeira vez e também quem está aqui seguindo conosco desde o início dessas aulas. Que bom que vocês estão aqui. Então, nós já estamos na aula 70, estamos quase chegando na nossa marca final das aulas, que nós estamos então agora falando sobre literatura, que nós já começamos algumas aulas, já falamos sobre contos, sobre crônicas, e além dessas aulas que a gente está aqui para conhecer um pouco mais da literatura brasileira, escutar e ler alguns escritores, vocês têm, antes dessas 70 aulas, muitos conteúdos que se focam em diferentes habilidades, sejam de escutar, né, para falar, e também trabalhando a prática escrita. Então deem uma olhada, se vocês não olharam ainda, se inscrevam aqui no canal e deem aquele like e lembrem de comentar, porque os comentários são muito importantes para a gente saber quanto tempo vocês estão estudando português, como é que estão acontecendo as coisas, além das perguntas que sempre aparecem aqui nas aulas, e é muito, muito importante que vocês tentem aí responder na hora que as coisas estiverem acontecendo para praticar o português, certo? Então, vamos para a nossa aula 70, que tem como título Poesia por Paulo Leminski, um escritor brasileiro muito famoso. Então, lembrando nossos objetivos: conhecer mais sobre a cultura brasileira a partir do contato com diferentes escritores e obras da literatura brasileira, sensibilizar-se com as diferentes representações apresentadas nas obras, refletir sobre o uso da língua em obras literárias, que não é a mesma do dia a dia, não é a mesma que eu estou falando aqui nesse momento, não é a mesma do jornal que a gente vai abrir ali na notícia. Então, a língua, ela se adequa a cada fim que ela tem. E a gente faz isso constantemente no dia a dia, e vocês também fazem isso na língua materna de vocês, não é mesmo? Vocês também falam de diferentes formas. Então, a gente vai, através desses textos, ver assim, como é diferente, ou que palavras são usadas, ou até quando a gente lê, né, vocês vão escutar aí a minha leitura, como muda a forma de falar quando a gente está lendo um texto literário. Então, todas essas coisas são para que vocês possam ter assim uma ampliação para saber como é que é o português vivo, né, o português aí do dia a dia e também o português literário. Então, o que a gente pretende com essas aulas? Proporcionar fruição. O que isso significa? Proporcionar um prazer, que vocês se sentem assim motivados, inspirados e interessados em saber também quem são esses escritores, outras obras, outros poemas ou outras crônicas, outros contos. Então, ter um bom momento, isso que eu falo, então ter um bom momento. Exercitar uma reflexão crítica sobre o mundo, porque a literatura, ela tá aí também para isso, não apenas para a gente ter um bom momento, mas também para a gente pensar sobre a organização da nossa sociedade, para a gente pensar como é que em determinada época os grupos sociais se organizavam, ou como hoje em dia, já que a gente tem bastante contato com obras mais contemporâneas, como hoje em dia está essa organização e também essa nossa vamos dizer, exposição, essa nossa forma de falar, que não é a mesma quando a gente pega obras mais antigas. Então, vocês vão poder também pensar sobre isso aqui junto comigo e conosco, né, através dessas leituras. Então, a organização das aulas. A gente já viu conto, a gente já viu crônica e agora a gente começa a poesia. Então, foram 4 aulas para cada um desses gêneros literários. O que a gente sempre vai observar nessas leituras? A fruição. Então, esse momento de paz, de prazer, de poder escutar essa leitura e de poder fazer essa leitura. As representações da realidade. Quem são essas pessoas que estão nessas histórias? Ou quem está contando? Ou que marcos históricos e de localidade a gente vê? Então, que representações de realidade a gente está tendo contato? Aspectos culturais, o que a gente pega aí da cultura, o que não tem, ou que de culturas são essas, e o uso da língua no contexto do texto literário. E lembrando também, sempre, que essa aula vem com um complemento, que é um material complementar, que lá vão ter outras coisas que complementam essa aula. Então, é sempre esse combo. Façam as duas coisas, assistam e baixem material complementar para poderem estudar, ok?
Então nós vamos começar com uma citação do próprio escritor, Paulo Leminski, que ele fala assim uma coisa muito bonita. Vamos juntos. Os poetas dizem uma coisa que as pessoas precisam que seja dita. O poeta não é um ser de luxo, ele não é uma excrescência ornamental. Ele é uma necessidade orgânica de uma sociedade. A sociedade precisa daquilo, daquela loucura para respirar. É através da loucura dos poetas, através da ruptura, que eles representam que a sociedade respira. E isso foi dito pelo Paulo Leminski em uma entrevista. E aqui a gente vê, então, vou destacar uma palavra, que é excrescência, que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Excrescência significa, num sentido figurado, que é o sentido que está sendo usado aqui. Sentido figurado, vocês compreendem? Sentido assim que não quer dizer literalmente aquela coisa, mas dentro de um contexto a gente entende como um além, uma coisa além, né, daquilo que seria o sentido literal. Então, demasia, excesso, superfluidade, coisa que desequilibra a harmonia de um todo. Então a gente pode entender aqui que ele não é uma coisa em excesso, que serve só para ornamentar. Por exemplo, ornamento, a gente pode pensar que um brinco é um ornamento do meu visual, um óculos pode ser um ornamento. Então, não é apenas assim, então, uma coisa que está ali. Então, aqui está falando que é uma coisa em excesso dessa coisa que aparece, do que é visual. E orgânica, lembra então, né? A gente fala, né, essas coisas orgânicas mais próximas da vida, e então fala que a sociedade precisa disso, desses poetas que vão escrever coisas que vão inspirar, que vão ser como um ar para que as pessoas possam respirar e respirar bem, seja um bom ar. Então a gente pode pensar mais ou menos assim. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa citação antes de mais nada. Então vamos pensar o que é uma poesia. A poesia é um texto poético, geralmente em verso, que faz parte do gênero literário denominado lírico. Ela combina palavras, significados e qualidades estéticas. Nela prevalece a estética da língua sobre o conteúdo. Então, por isso que é muito utilizado figuras de linguagem, metáfora, palavras assim que a gente viu ali como sentido figurado, que são palavras que significam além daquilo que a gente pode encontrar só no dicionário, por exemplo. Então a gente precisa todo de um contexto, tem toda uma explicação, um sentido do porquê aquela palavra está sendo utilizada naquele momento. Então prevalece essa estética, a forma que utiliza diferentes dispositivos fonéticos, sintáticos e semânticos. Então, fonéticos da fala, às vezes quando a gente vai ler, então principalmente isso acontece muito com poemas, que vai repetindo um som, por exemplo, então isso torna um texto estético, né? Um texto rico também. Sintáticos e semânticos. A poesia é dividida em versos que, agrupados, são chamados estrofes. As origens literárias da poesia apontam que ela nasceu para ser cantada. Por isso, a preocupação com a estética, métrica e a rima. A poesia é um texto onde o autor expressa diretamente sentimentos e visões pessoais. A voz que se manifesta na poesia, ou seja, o sujeito poético e fictício criado pelo escritor, é chamado de eu lírico. A poesia está entre as mais antigas formas de arte literária, havendo registro de poesias em hieróglifos no Egito 25 séculos antes de Cristo. Na poesia moderna, uma das mais importantes ferramentas é a metáfora, uma figura de linguagem. Então, a gente está agora tendo contato com um dos gêneros literários, um dos primeiros textos que surgiu na história da humanidade, porque as poesias elas eram muito utilizadas às vezes em festas, em situações comemorativas, que as pessoas que escreviam, que cantavam, elas eram convidadas, por exemplo, para declamar esses poemas, ou faziam poemas para os imperadores, ou as pessoas mais importantes da sociedade. Então é um texto que está presente há muito, muito, muito tempo, e assim como todos os outros textos, evoluiu com isso também. Então, para começo de conversa, você tem o hábito de ler poesias? Onde encontramos poesias?
sobre o que as poesias são geralmente. Você acha que a poesia passou por muitas transformações ao longo do tempo? De que modo isso pode ser visível hoje em dia? Então, o que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que a poesia é a mesma lá de 25 séculos antes de Cristo? Ou ela mudou, com o tempo ela virou outra coisa? O que vocês acham? Respondam aí, então, o que vocês pensam sobre essas questões. Então, o livro que a gente vai conhecer hoje é o que tem essa imagem, e tá aqui na minha mão, que se chama Toda a Poesia, do Paulo Leminski. Então, é um livro que é um pouco grosso até, assim, porque ele reúne muitos poemas do escritor Paulo Leminski, muitas coisas que estavam, assim, vamos dizer, na gaveta dele e foram selecionadas pela esposa, que é uma poeta também chamada Alice Ruiz. E ela publicou, então, esse livro, ela reuniu todos esses escritos e está aqui nessa coletânea, então, chamada Toda a Poesia. E a gente vai, então, conhecer um pouco da poesia do Paulo Leminski a partir desse livro. Muito importante. A gente vai fazer essa leitura, vocês vão ter a imagem aqui e eu vou ler para vocês. E vocês assim, tentem limpar a mente e tentar compreender o que está além das palavras, porque a poesia, ela é assim, a gente precisa entender o que está até embaixo. Então, talvez vocês não entendam algumas palavras, mas tentem compreender o total, que ideia vem para vocês nesse momento. E compartilhem aqui também nos comentários o que vocês entendem. E a gente vai vendo assim. Algumas poesias, como a gente vai ver agora, elas são visuais também, porque isso acontece. Então, vamos ver a primeira poesia. Então, até ela, de pé, em pétala, de pétala em pétala, até despetá-la. Então, a gente tem essa poesia e ela tá aqui, ela é assim, a mesma imagem aqui, e a gente pode perceber uma coisa, tá? Na palavra, a gente vê até ela, né, se fosse ler corrido, até ela, de pé, em pétala, de pétala em pétala, até despetá-la. Então, o que a gente tem aqui? A gente imagina uma flor tem pétala, né? Tem pétalas. Então, a gente percebe que há um movimento que nos lembra as pétalas, porque aqui começa, né? Até ela de pé, então de pé, mas vai sendo, né, despetada. Então, vai saindo as pétalas, e vai saindo as pétalas. E isso tem esse movimento aqui da escrita. Vocês podem perceber que ela vai se movimentando, quase como se tivesse um vento, vamos imaginar assim. Então vai indo cada pétala. E aqui, quando fala despetá-la, a gente vê então que foram as pétalas. Então o Leminski, ele tem muito isso também. Ele usa muito dessa imagem na poesia. E a gente vai perceber esses sentidos, não apenas no que está escrito, mas também no visual, então a gente precisa enxergar também. Ele tem muitas outras poesias que são assim, e essa aqui é um exemplo. A gente tem também Incenso Fosse Música. Incenso, vocês sabem o que é, aquilo que algumas religiões colocam para os seus rituais, mas também muitas pessoas gostam de ter incenso em casa para dar um bom cheiro, então depende, mas é bem utilizado. Incenso Fosse Música. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Então, nessa poesia dele, a gente vê que não tem aquele jogo de imagem, né, como uma pétala, que a gente vai vendo o movimento, mas a gente tem, então, nesses pequenos versos, um sentido enorme, né? Então, como assim incenso fosse música, se incenso fosse música? E daí fala, né? Vou ler de novo. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. O que vocês entendem dessa poesia? O que quer dizer isso da gente ser quem a gente é, que vai nos levar além? Porque a gente não vai mais preparado? Então, o que significa? Que relação tem com o incenso? Pergunte ao pó. Cresce a vida, cresce o tempo, cresce tudo.
e vira sempre esse momento. Cresce o ponto bem no meio do amor seu centro, assim como o que a gente sente e não diz, cresce dentro. Então a gente vê que tem uma repetição das palavras, né? Cresce e vai crescendo o quê? Cresce a vida, cresce o tempo, cresce tudo e vira sempre esse momento que a gente, cada pessoa que está tendo contato com essa leitura também pode interpretar de uma forma. E cresce o ponto bem no meio do amor seu centro, assim como o que a gente sente e não diz, cresce dentro. Então, vocês percebem que tem até uma sonoridade, né? Tem uma repetição desses sons que vai fechando o que esse poema quer nos dizer. Então, a gente pode pensar, pergunte ao pó, mas o que é um pó? Pó é uma partícula muito pequena, que às vezes a gente não consegue nem pegar, né? Às vezes está no ar, está voando. Então, perguntar ao pó o quê? E a gente vai vendo, então, esses elementos. O que a gente vê então? O Paulo Leminski, ele faz parte de um movimento, vamos chamar esse movimento, uma parte do que as pessoas tentam encaixar o que é a poesia, da chamada poesia marginal. Então o que é essa poesia marginal? A poesia marginal foi um movimento cultural importante para uma geração que buscou, através da literatura, uma atuação cultural distante dos padrões da academia e indiferente à crítica literária. Seus pequenos textos, aliados a elementos visuais como fotografias e quadrinhos, são permeados pela coloquialidade, a fala do dia a dia, ironia, sarcasmo, gírias e humor. Do movimento literário ficaram a inventividade artística e a vitalidade criativa, suas características predominantes. Então, quando falam assim, o Paulo Leminski faz parte da poesia marginal, é muito conhecido por causa da poesia marginal, o que isso significa? Porque ele escrevia de uma forma, vamos dizer, bem acessível a todos, a todo mundo, que a gente vê ali, né? São palavras simples, palavras que não são assim muito difíceis de entender o que significam, que a gente tem acesso, que a gente já viu várias vezes. Tem o uso da imagem, no momento que ele tem os seus poemas que eles visualmente significam também. Então, era uma crítica àqueles movimentos tão padrões, tão caixa, vamos dizer assim. Então, o que a gente precisa observar sempre? O que a gente tem de fruição, o que a gente tem de representações da realidade, aspectos culturais, uso da língua no contexto do texto literário. Então, o que vocês perceberam sobre esses poemas? Comentem aqui. Então, quem é o escritor? Para a gente saber, então, quem é o Leminski, né? Botar um rosto nesse poeta. Então, esse aqui é o Paulo Leminski. Ele é um poeta, romancista e tradutor. Nasceu no dia 24 de agosto de 44, na cidade de Curitiba, Paraná. Mestiço de pai polonês com mãe negra, Leminski teve contato com latim, teologia, filosofia e literatura clássica aos 12 anos, quando ingressou no Mosteiro de São Bento, em São Paulo. Em 63, abandonou a vocação religiosa e, em 64, publicou 5 poemas na revista Invenção, dirigida por Décio Pignatari, porta-voz da poesia concretista paulista. E isso nos materiais complementares vocês vão ver um pouco o que é essa poesia concreta. Tornou-se professor de História e Redação em cursos pré-vestibulares e posteriormente atuou como diretor de criação e redator em agências, sobretudo no aspecto da comunicação visual, o que também explica ele ter vários poemas que são visuais para a gente enxergar. Em 75, publicou seu primeiro romance, Catatal, livro que denominou prosa experimental. Viveu durante 20 anos com a também poeta Alice Ruiz, com quem teve 3 filhos. O poeta, que há anos lutava contra uma cirrose hepática, faleceu no dia 7 de junho de 89, aos 44 anos. Sua morte prematura, contudo, não impediu que sua obra fosse difundida e considerada atemporal. Quase 30 anos após seu falecimento, Leminski ocupa lugar de destaque na literatura brasileira e sua obra continua sendo objeto de interesse por parte da crítica e do público, e vocês estão conhecendo agora, então, né, através desses poemas selecionados, e no material complementar também vocês vão ver um pouquinho mais sobre essa poesia do Paulo Leminski. Então, lembre-se de baixar o material complementar
e seguir estudando. Fiquem aqui conosco e bons estudos!